noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você toda noite, como vocês estão acostumados, tentamos debater os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como todos estão acostumados, recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. E hoje é com muita honra que vamos conversar aqui com Gentil da Silva Nunes, ele que já foi vice-prefeito do município de Guarujá, já foi vereador, hoje é presidente do PSOL de Guarujá e vai conversar um pouco conosco sobre a perspectiva desse momento eleitoral que chegará logo que terminar a Copa, você vai começar a receber uma carga de informações, então é melhor que você já esteja preparado e nada melhor que um bate-papo aqui com o experiente Gentil da Silva Nunes. Voltamos já depois do intervalo. Fique com a gente que é rapidinho. Atenção você, que sempre procurou uma oportunidade para realizar seus sonhos e melhorar sua vida e de sua família. Nosso grupo de empresas e indústrias está selecionando pessoas empreendedoras que buscam a renda que realmente merecem, através do seu esforço e de sua dedicação. Receba de R$1.000 a R$30.000 por mês. Ligue já para 13 30 27 35 36. Ligue já e agende sua entrevista. 30 27 35 36. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13 3308 1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309 310, Barueri. Telefone 11 24 24 81 17. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Amigos, vamos então iniciar a entrevista com o Gentil da Silva Nunes, como eu apresentei no início, já foi vice-prefeito do município de Guarujá, já foi vereador e tem, até pelos cabelos brancos, uma leitura privilegiada da evolução do município de Guarujá, tanto no aspecto social, econômico e, logicamente, como político. Em primeiro lugar, boa noite, Gentil, obrigado pela presença. Primeiro, um espaço para você cumprimentar os seus fãs dos seus cabelos brancos. Boa noite, Valdir. Boa noite, amigos de Vicente Carvalho, de Guarujá. Mais uma vez estamos aqui para expor nossos pensamentos, nossas ideias e os nossos compromissos a toda a população de Guarujá, de Vicente Carvalho e da região da Baixada Santista. Eu estou à disposição tua para as questões que me forem inquiridas. Certo. Gentil, muita gente até enebriados aí por conta da Copa do Mundo, não tem como não ficar também encantado ali com a beleza do nosso futebol, logicamente, independente das questões que envolveram aí a organização do evento. O país está em pleno processo eleitoral. Escolheremos daqui a pouco mais de 3 meses presidente da República, governadores, 1/3 do Senado e a Câmara Federal, Assembleia Legislativa. Você acha que a Copa está paralisando esse processo? O povo vai acabar acordando para esse processo na hora que terminar a Copa? Qual é a sua avaliação disso? Eu creio que sim, né? Já há um questionamento durante a Copa
e eu creio que o povo brasileiro está atento ao que acontece no Senado Federal, o que acontece a nível de presidência da República, enfim, a nível de poder. E creio que vai se posicionar positivamente nestas eleições, porque não dá, nenhum povo se deixa abater pela violência, pela fome, pela falta de habitação, pela falta de recursos para a educação e para a saúde, né? Então, eu creio que o povo brasileiro está se preparando para um grande embate que vai ser essas eleições. Essas eleições vai ficar bem claro quem governa o país, que classe, que segmento da sociedade governa o país e quem causa toda essa desgraça a tantos milhões de brasileiros que hoje passam por dificuldades que são às vezes, inenarráveis, né? Não dá para narrar aqui o que a gente vê nas ruas, a violência, a miséria, a fome, enfim, e a corrupção. Então, eu creio que o povo vai dar resposta nessas eleições. Por isso é preciso todos nós continuarmos atentos. Claro, vamos torcer pelo Brasil, somos brasileiros, queremos, mas, acima de tudo, a Copa passa, nós vamos ficar aqui com os problemas e com os desacertos causados pelo mau governo, por maus governos, que isso se dá a todos os níveis, e nós vamos ficar aqui com os prejuízos que são causados pela omissão e pela corrupção que existe descaradamente no país, impune, né? O pessoal, algumas eleições já vem se apresentando como uma alternativa de esquerda, né, com bandeiras ligadas às históricas lutas da esquerda, como reforma agrária e uma justiça social muito maior do que essa suposto repasse de dinheiro que os programas sociais de hoje acabam fazendo, esse assistencialismo. Agora, com uma campanha tão curta, isso que eu quero dizer, de 3 meses praticamente, vai acabar, não corremos o risco de ver prevalecer mais uma vez aquela história do poderio econômico e acabar o povo ter pouco tempo para discutir política de verdade, como você está propondo, inclusive. Claro. Então, na verdade, é necessário que a população preste muita atenção, que no país, lá no Congresso, eles não caíram do céu. O presidente da República, o vice-presidente, os senadores, eles não caem, são eleitos. E são eleitos por quem? Pelas pessoas mais simples, pelo povo, né? Que é induzido pela grande propaganda, pelo o grande dispêndio de recursos. Então, hoje, para a Câmara Federal, para o Senado, são eleitos quem? Quem são eleitos? São latifundiários, banqueiros, grandes empresários, representantes das multinacionais, ou seja, dessas empresas estrangeiras, e ex-ministros, ex-prefeitos, ex-governadores. Os trabalhadores, a mulher brasileira, pouco representada. Eu digo a mulher, não é a mulher empresária, mas a mulher que trabalha, que está lá no dia a dia, cuidando dos filhos, sentindo as dificuldades do que é da falta de uma aposentadoria digna, de salários, enfim, de condições humanas para educar um filho. Enfim, então é necessário que a população perceba que esses elementos são eleitos, geralmente, Valdir, é só você testar e ver o que está acontecendo no país. Com dinheiro roubado. Trocando cargo por apoio. Com dinheiro, são eleitos, na maioria das vezes, pelo poder econômico. Com o dinheiro roubado das merendas escolares, das obras, dos viadutos, das pontes, da compra de trens, né? Da compra de materiais, às vezes, desnecessários, que nem chegam. De refinarias. Enfim, então, é necessário que você entenda isso aí. Por que lá não tem voto para melhorar a aposentadoria dos trabalhadores aposentados, que a aposentadoria no Brasil, ao invés de ser um prêmio pela luta que travou durante 35 anos, a aposentadoria é um castigo para o trabalhador brasileiro. Então, eu acho que nós temos que ter votos na Câmara Federal e no Senado Federal suficientes para mudar essa correlação de força. O que é a correlação de força? Tem maioria e tem minoria. A maioria, já expliquei, é composta de banqueiros, latifundiários, ladrões, até gente da máfia tem lá dentro eleita
por pessoas do tráfico de droga. Tá? Né? Agora, o que acontece? Os trabalhadores não têm representação. Então, não tem força política para modificar a quantidade de votos a seu favor, para votar aquelas leis que lhe interessam, como a questão do fator previdenciário, que precisa ser revisto, isso penaliza os trabalhadores perdem, perdem recursos e a sua aposentadoria durante os anos vai se defasando, vai se diluindo. Tem gente que aposentou com 10 salários, que é o máximo, hoje está ganhando 2, 3 salários mínimos. Então, isso é um crime cometido contra a nação, contra aqueles que constroem as riquezas do país. Mas este é o triste retrato do Brasil, que é dirigido pelos milionários e pelo poder econômico. Este é o retrato que nós queremos mudar. No Guarujá começa, sempre que chegamos nesse período de pré-eleição, né, esse período pré-eleitoral, vamos dizer assim, o Guarujá é massacrado pelo volume de informações e de candidatos também. De candidatos, né? E sempre há aquele discurso, é necessário votar em candidatos da cidade. Também a quantidade de candidatos acaba sendo tamanha que a cidade nunca mais conseguiu eleger nem candidatos para a Assembleia Legislativa e nem para a Câmara Federal. Eu acho normal, são partidos diferentes, né? Com ideias diferentes, com compromissos diferentes. Agora, o que eu tenho falado nos embates políticos, onde eu participo, onde sou convidado, é que não basta. Eu sou daqui, nasci aqui, me criei aqui. Agora, esse não é o principal fator para se votar num candidato. É importante que seja daqui? É importante. Porém, é mais importante analisar-se o passado, a lisura de cada um durante o transcorrer de sua vida, os mandatos que exerceram e como exercer esses mandatos, e quem está por trás. É necessário verificar e perceber quem está por trás de mim, quem está por trás dos outros candidatos que são daqui. Mas para mim não basta ser daqui, é necessário ter compromisso com a cidade, com o Estado e com a nação brasileira. Até porque o voto de um deputado federal, eu não vou falar para o meu quintal, para a minha casa e para os meus amigos, para o meu querido amigo Valdir. Eu vou falar para o Brasil. O meu voto vai influenciar a milhões de brasileiros. O destino da nação. Claro, os destinos a milhões de brasileiros que não têm saúde, que quase 30 mil trabalhadores escravos ainda no país, se rimam de total... Em sistema de total escravidão. Então, é necessário ter essa consciência e saber que lá eu não vou discutir a questão do bico de luz, nem a coisa do dia a dia, mas sim as grandes questões que envolvem a nação brasileira, inclusive política externa. Claro. Que é necessário que se tenha um conhecimento do que o Brasil representa no contexto do mundo, porque vai ter que votar relações externas e políticas externas para que o país se desenvolva, preserve sua soberania, que é muito importante, e que seu povo não continue colonizado, né? Pelas grandes poderes econômicos e pelas grandes nações do mundo capitalista. O detalhe é que como o candidato vai na casa das pessoas, vai encontrar o eleitor e vai começar a pedir voto. E ao eleitor também, o eleitor também não tem que ficar se preocupando com esfera de poder. Não tem. Ele está focado no dia a dia. Com os seus problemas imediatos e cotidianos. Do dia a dia. Então, acaba ficando mais próximo essa crítica ao governo municipal, X, ao governo atual, ao governo local. Ao governo... E o que um deputado federal, na verdade, é até um exercício de cidadania que a gente está oferecendo, das pessoas cobrarem do candidato que for na porta da casa delas. O que o candidato a deputado federal deve apresentar de capacidade, de qualificação para ser eleito? Olha, eu acho que deve saber criticar o governo, saber tirar pedra não é não, só a crítica pela crítica não. É necessário ter políticas e ter ideais políticos. Ideário político acho que está acima até da apresentação de um projeto político. São tantas as demandas que o povo necessita que não daria teria que fazer um tratado para se colocar tudo aquilo que a gente sonha em fazer. Mas é necessário verificar que o candidato tem o mínimo de conhecimento das questões, não precisa ser poliglota,
nem intelectual para ser o candidato. Tanto é que o Lula foi o presidente da República e não tinha uma formação acadêmica. Claro. Isso não é demérito. A democracia pressupõe igualdade de direitos para todo mundo. Exatamente. Desde o mais simples, catador de lixo, do carrinheiro, claro, até o mais abastado poder se candidatar. Desde que tenha pelo menos idoneidade, né? Idoneidade. Ficha limpa. Ficha limpa. Agora, é necessário ter um conhecimento do significado da democracia, né, Valdir? Claro. Vamos supor, no Brasil, a nossa Constituição pressupõe que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Isso é a maior falácia. O eleitor vota e dá representação para você, ou para mim, ou para outro qualquer, e depois é traído. Daí o afastamento da política. Então, a democracia, o sistema político no país, no meu ponto de vista, ele precisa ser revisto. Está desmoralizada. O cidadão não representa mais os seus eleitores. Ele vai lá, o mandato passa a ser dele. Ele faz o que quer com o mandato. E não é assim. O mandato lhe foi outorgado para ele representar, para consultar a população e representar através do seu voto. Moral da história, esse cidadão se elege através dessa democracia representativa que lhe dá o direito. Você tem o direito de votar, mas não tem o direito de se eleger por causa do dinheiro, a diferença econômica. Vamos supor eu não tenho dinheiro, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa simples, moro no Parque Estuário, vivo de uma aposentadoria que é um castigo, depois de quase 30 anos de trabalho. Eu não tive tempo suficiente, para poder me aposentar com uma aposentadoria digna. Eu vivo mais do fruto do meu trabalho, que conquistei durante quase 50 anos de trabalho. E todos sabem o meu ganho. Agora, se elege a população mais simples, que é a que vota, ou então a classe média, que é a que vota também, vota às vezes em picaretas, né? Verdadeiros bandidos, que formam quadrilhas. Está provado, a Polícia Federal está todo dia provando isso daí. Para roubarem dinheiro Volta e meia, o Supremo Tribunal Federal está mandando buscar um lá no Congresso. Não é verdade? Então, é necessário muita atenção. Então, eu quero, se amanhã ou depois, eu espero fazer uma campanha limpa, ética, responsável e com pouco recurso, porque o recurso que eu tenho é para sustentar a minha família. Mas eu vou buscar voto daqueles que não têm dinheiro também, que são milhões de pessoas no país. O país tem 200 milhões, 199,9% não tem dinheiro, vive de salário mínimo, vive em condições subhumanas, vive... Agora, tem uma casta que se aposta do poder. Esses têm tudo. Nós produzimos e eles se aproveitam do fruto da nossa produção, do nosso trabalho, né? Gente, então, com base em tudo isso que você está falando, essa é a primeira eleição depois daquela movimentação toda, principalmente da juventude, no ano passado, com os protestos em torno da passagem de ônibus, depois cresceram para vários temas, inclusive muitos naquela época pedindo já um pouco mais de liberdade política. Sim, impressão, então. Temos agora uma oportunidade. Você acredita num reflexo dessas manifestações de junho do ano passado nas eleições desse ano? Você acredita? Um possível reflexo? Eu acredito num reflexo. Eu acho que vai haver mudanças significativas, né? Porque, além do povo estar tentando nas ruas, e tentam tirar o povo das ruas com a violência da polícia. Você vê a polícia do Estado de São Paulo, aqui, do Alckmin, é uma polícia que não está preparada para lidar com a democracia, né? Não se pode responder só com violência. É necessário ouvir essa população. O que eles estão pedindo? Nós estamos pedindo uma passagem mais barata. Ora, então vamos ver o que dá para fazer aí. A resposta de um governante honesto, decente, sensível ao seu povo, é estudar aquilo que está nas suas portas reivindicando. Mas não, responde somente com as respostas que o governo de São Paulo tem dado e o governo federal tem dado, tem sido com a violência da polícia. Não,
Dá pau em todo mundo, não importa se é repórter, se é jornalista, se é mascarado, se é estudante, se é mulher que está lá grávida querendo participar como cidadã. Então, esse grande questionamento vai ser dado, essa resposta vai ser dada. Eu espero que a população possa realmente, de uma vez por todas, mudar essa correlação de forças radicalmente para poder influenciar no Senado Federal. Essa é a democracia, é lá que nós vamos debater. Agora, você só vai mudar as coisas com gente que tem compromisso com você. Quem não tem compromisso, tem uns até que já são fichados na polícia, estão na internet aí com processos e são candidatos. Então é preciso que a população hoje tenha a internet, que nem você falou, vai lá, abre lá, pega o meu nome, pega o nome do Gentil, pega o nome de outros aí, candidatos, são candidatos federal, daqui de fora, né? E comecem a perceber, falar, caramba, se eu vou votar no cara agora, ele já está fazendo isso hoje, eu vou insistir ainda com essa pessoa que amanhã vai votar com... Eu não tenho saúde, eu vou no pronto-socorro, não tenho um médico, eu vou na escola, não consigo uma creche para o meu filho. É necessário perceber isso. Agora, o poder econômico faz com que pegue-se um candidato e rouba dinheiro da população, vou repetir, rouba da merenda, rouba de viadutos, rouba de ponte, rouba dos portos, das construções de portos. É só ver os processos que estão correndo aí contra governadores e deputados federais. Claro. Agora, então, está aí o exemplo, é perceber isso daí. E votar em quem você conhece e quem você confia realmente. E não por alguns trocados que faz a diferença e faz com que as pessoas honestas não se elejam. E eu escuto muito isso nas ruas. Pô, gente, mas você, como é que é? Mas você não tem dinheiro? Pô, eu falei, realmente, eu não tenho dinheiro. Aceitar esse discurso dos picaretas, que quem não tem dinheiro não pode se candidatar, é aceitar o que está ocorrendo no país. Aceitar a dominação. Aceitar essa dominação, aceitar essa picaretagem, essa bandidagem nos governandos. Eu quero votar num senador correto, num homem honesto, que eu não tenho... Eu acompanho a vida política dele, eu não vou na casa dele, mas eu acompanho a vida política dele. Eu quero votar num presidente da República que luta pelos meus direitos, pelas minhas necessidades. E assim deve ser na cidade. Não é a questão de, olha, eu tenho dinheiro, vou te pagar tanto, que já estão fazendo, né? Já estão fazendo. O fato de ser candidato da cidade, vou repetir, não me credencia, só da cidade, não me credencia. Eu preciso ser correto, ser honesto, um candidato, né? Precisa ser honesto, e eu me reivindico uma pessoa honesta. Fui 12 anos vereador, saí limpo, sou respeitado quando eu vou na Câmara, graças a Deus, desde os funcionários mais simples até os vereadores, tenho um profundo respeito sobre a minha pessoa. Sou uma pessoa experiente, fui vereador, legislador por 12 anos, faço leis, disputo o espaço na sociedade no dia a dia, estou nas lutas dos conselhos populares, reivindicando saúde, o meio ambiente, onde sou fundador da Agenda 21, enfim, eu sou uma pessoa que exerço a minha cidadania na plenitude dos meus direitos. Se for lá no Google e digitar Gentil da Silva Nunes, não vai aparecer desvio de dinheiro da merenda? Não vai. Não vai aparecer aquela aposentadoria. Vamos continuar conversando já com o Gentil no segundo bloco do programa Assunto Cidade, falando um pouco mais aí dessa trajetória dele, logicamente, e também explicitando um pouco mais essas bandeiras que o pessoal de Guarujá traz para o cenário eleitoral no próximo dia 5 de outubro desse ano. Aguarde rapidinho, o intervalo é rapidinho, fique conosco, que já voltamos já. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano.
conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Atenção você, que sempre procurou uma oportunidade para realizar seus sonhos e melhorar sua vida e de sua família. Nosso grupo de empresas e indústrias está selecionando pessoas empreendedoras que buscam a renda que realmente merecem, através do seu esforço e de sua dedicação. Receba de R$1.000 a R$30.000 por mês. Ligue já para 13 30 27 35 36. Ligue já e agende sua entrevista. 30 27 35 36. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o presidente do PSOL de Guarujá, o ex-vice-prefeito e ex-vereador Gentil da Silva Nunes. No primeiro bloco, discorremos um pouco aí sobre essa questão que está um pouco apagada por conta da Copa do Mundo, logicamente, mas há em curso no país um processo eleitoral que culmina no dia 5 de outubro, pelo menos com o primeiro turno das eleições para presidente da República, governadores de Estado, 1/3 do Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Portanto, no dia 5 de outubro, o eleitor brasileiro vai poder exercer aquele momento mais sagrado da cidadania, que é escolher aqueles que o representarão como agentes políticos pelos próximos 4 ou até 8 anos, como é o caso dos senadores. O PSOL de Guarujá, como o Gentil falou aqui no primeiro bloco, propõe uma campanha voltada à reflexão dos nossos problemas sociais e econômicos, principalmente sociais, no nosso país e rompendo um ciclo de dominação que logicamente baseado no poderio econômico. O candidato se apropria do voto popular, basicamente para roubar o dinheiro do povo. Basicamente pela força do dinheiro. E depois vota contra a população. Vai ter muito candidato na porta do eleitor agora nos próximos meses, com carros maravilhosos que custam mais de R$100.000, segurança, essas coisas. Quer dizer, é para o povo verificar mesmo, né? Que o camarada que está... Qual a origem disso? Qual é a origem do carro, qual é a origem disso, qual é a origem daquilo, ou seja, de fazer aquela reflexão. Esse cidadão está gastando muito dinheiro e vai querer receber de volta. Né? Assim, e esse dinheiro geralmente não é dinheiro do patrimônio dele, né? Ele usa o dinheiro de empresas que financiam as campanhas. E esse dinheiro, vou repetir, é roubado dos serviços públicos e das obras públicas, em todos os níveis. Mas o que me motiva também, Valdir, eu não posso deixar de afirmar aqui, eu sou uma pessoa que está na luta política, social, há muitos anos. E tenho que fazer aqui também um agradecimento de público e o reconhecimento de público. Eu tenho uma história que vem de meus pais. Meu pai foi vereador na cidade, foi na primeira legislatura da cidade. Isso nós, agora, na comissão, teremos a oportunidade de mostrar toda a documentação na comissão que foi criada na Câmara Municipal pelo vereador Edilson Dias. Comissão da Verdade. Na Comissão da Verdade, que pode modificar a história da primeira eleição do Guarujá. Foram eleitos 2 vereadores, e um deles foi meu pai. E o governo do general Eurico Gaspar Dutra cassou os partidos onde foram eleitos os comunistas da época. Eles foram empossados, como na Câmara, como em Santos, como em todo o Brasil, e não foram
empossados, foram diplomados e não foram empossados. Portanto, aqui em Guarujá também houve 2 vereadores que foram eleitos, mais votados nas eleições. Eram vereadores e se elegeram deputados, é isso? Não, eles se elegeram vereadores. Se elegeram vereadores. Na primeira, ontem fez a emancipação, né? 80 anos de emancipação. Na primeira eleição após a emancipação, foi feita uma eleição e nessa eleição foram eleitos esses elementos. Em Santos, aqui, São Vicente, em todo o país, né? A Câmara Federal resgatou agora o nome deles, e devolvendo o mandato que lhe era de direito, porque eles foram eleitos pelo povo, simbolicamente. E nós pretendemos aqui. Então, eu tenho um nome a zelar. Eu não faço política às vezes, porque eu acho graça. Não, é porque é uma necessidade da vida e inerente ao compromisso ético que eu tenho com o meu passado, né? A questão dos meus pais. Então, eu quero fazer, inclusive, meu pai agora foi homenageado no final do ano, por iniciativa primeiro do vereador Edilson Dias, depois a prefeita Antonieta pediu a ele que ele retirasse a matéria e enviou à Câmara, e foi aprovado por unanimidade, uma homenagem ao meu falecido pai, uma justa homenagem para quem tanto lutou pela cidade, pelos trabalhadores, por aqueles que sofrem. Então, eu quero fazer aqui um agradecimento de público e da família, até a prefeita Antonieta, em que pese eu ter uma posição crítica à sua administração, mas não posso deixar de agradecer a iniciativa que ela teve de enviar para a Câmara uma lei que foi votada, e a Câmara Municipal como um todo, também quero agradecer a cada um dos senhores vereadores, e no momento certo nós iremos propor, pessoalmente a família toda vai agradecê-los, né? Mas eu estou incumbido disso também, de reconhecer as iniciativas que são importantes para a população. Mas então, queria fazer alguma pergunta? Não, eu quero te voltar naquele assunto que a gente estava falando no primeiro bloco, da questão das manifestações de junho. A eleição agora é um primeiro momento importante. Muito importante. Após todo aquele processo. Mas também não podemos esquecer que a democracia tem outros instrumentos, outros equipamentos, como, por exemplo, a participação dos conselhos. Você lembrou muito bem, por exemplo, essa necessidade de fortalecer a participação da sociedade nos conselhos populares, nos conselhos de saúde, educação. É importante que a população aprenda e também identificar, na hora das campanhas eleitorais, isso que a gente estava falando. O candidato que chega com muito papel, com coisa muito cara, é bom ficar com o pé atrás. Eu sou um crítico. Eu sou um crítico, já fiz críticas aqui à democracia representativa, que não tem representado o nosso povo. Nosso povo não tem voz nem voto nessa democracia. Ele é enganado nessas eleições, vai ser, talvez, porque isso é questão de cultura, educação e participação efetiva, interatividade. Agora, então, a democracia direta é a que nós temos hoje consagrada na Constituição, a democracia representativa. É necessário que se discuta a democracia direta, onde o povo tem participação direta e influi diretamente nas instâncias de poder. O que é isso? Os conselhos é uma iniciativa que foi consagrada na Constituição de 88, porém deturpada no decorrer dos anos que se seguiram. Acabou virando um instrumento a mais. Virou do poder. Então, ao invés de ser autônomo e ter a participação do poder, mas não na proporção que é. Mas aí que está, não é falta de povo, não é falta de participação popular? Não é falta, não. É que os governantes, eles se apostam, porque aquilo ali é um instrumento de deliberação e de fiscalização e de assessoramento. De assessoramento. Aí chega, eu vou citar prefeitos no geral, sem citar nomes. Os prefeitos, o que faz? Sabe que aquilo ali, por exemplo, o Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde é um órgão que ele fiscaliza as verbas que são para a saúde, as prioridades da saúde, os serviços que estão sendo aplicados para a população, só que eles não fazem nada disso. Eles homologam, se transformou num órgão homologatório. Ao invés de ser um instrumento, uma ferramenta de uso da população, passou a ser algoz da população, aquele que, ao invés de fiscalizar, de criticar, de aperfeiçoar as questões de saúde,
Não, eles fecham. Eu assisti certa vez uma reunião do Conselho de Saúde. A omissão predomina. E não só no Conselho de Saúde, na maioria dos conselhos. Há alguma exceção. Alguma exceção, como toda regra, há uma exceção. Porém, a maioria dos conselhos, no sistema que foi composto pela Constituição, ele não tem força, ele não é um instrumento, uma ferramenta da população. A população não exerce influência nenhuma contra o poder local, o poder estadual e o poder nacional. Então, é necessário rever e aperfeiçoar, eu quero ser uma voz em defesa da democracia direta, ou seja, mais poder à população para que possa evitar os crimes que são cometidos contra ela por administrações locais, estaduais e nacional, e seja realmente um instrumento de poder, com força política, com assessoramento, com aperfeiçoamento das ideias e dos projetos, para que o dinheiro público seja efetivamente carreado para a população como um todo. Esse período que nós estamos, onde os partidos já realizaram, alguns partidos, a maioria já realizou as suas convenções, né, escolhendo seus candidatos a deputado, a presidente. Esse período, os candidatos ainda não estão homologados, vamos dizer, então o país vive aquela sensação de hipocrisia. Um camarada é candidato, mas não pode dizer que é candidato, tem que falar que é pré-candidato. O pessoal apresenta o seu nome como uma alternativa de pré-candidatura à Câmara Federal. Para resumir, assim, o nosso tempo também já está quase se esgotando, eu queria que você resumisse para o eleitor, para o telespectador do programa Assunto Cidade, o que reflexo teria isso, tem no cotidiano da cidade, a eleição de um deputado federal pelo PSOL? Eu, em rápidas palavras, eu pretendo, pretendo ser eleito, espero que a população compreenda nossas ideias, nosso sacrifício, inclusive, para manter uma campanha na rua, mas eu pretendo discutir a questão, vamos supor, da influência do porto nas cidades portuárias. Você sabe que nas cidades onde há o petróleo, há uma indenização ou uma contrapartida da União para as cidades que têm uma compensação financeira para a cidade onde tem exploração ou prospecção de petróleo. E eu pretendo discutir na Câmara Federal também uma compensação para as cidades portuárias, para evitar a destruição que nós estamos vendo aqui hoje em Vicente de Carvalho e já está atingindo o Guarujá, que é uma cidade turística bela, e que essa influência do porto vai se abarcando, vai ganhando espaço a cada dia, transformando nossa realidade, a de nossas famílias e de milhares de pessoas que estão sendo empurradas para milhares de favelas. Então, uma questão que eu acho importantíssimo é a gente criar instrumentos para que a União ressarça, pague aos municípios a destruição causada pelo porto. Outras questões são a questão de saúde. Nós precisamos de um hospital público na cidade. Quero debater bastante, quero ser uma voz, quero ser um voto para que a região, e principalmente Guarujá, tenha um hospital municipal, público municipal, no seu território, para servir a região da Baixada toda. Questão da universidade pública, o Valdir, isso é uma necessidade premente na nossa cidade. Milhares de jovens não têm aqui na cidade, e nós temos um prédio, você sabe disso, temos um prédio valioso, que é da prefeitura, cedido a uma faculdade, a UNAERP, né? E que os nossos filhos não têm, os filhos das pessoas simples, dos trabalhadores, não têm acesso, porque não tem como pagar uma mensalidade de 700 a R$1.000 numa faculdade privada. Quero também a questão habitacional. É muito séria, né? É muito séria na cidade. Mais de 100 mil pessoas moram em condições subhumanas. Então, são coisas que requerem investimentos, que requer luta constante dos representantes da população para convencer, porque a nossa palavra, a nossa atuação é a palavra, a nossa arma, a minha arma será a palavra, para convencer os deputados a nível de orçamento, o envio de verba. Não basta, não é a questão de pequenas emendas que geralmente servem para fazer campanha eleitoral ou então
não tem a transparência, muitas das vezes, a transparência que é necessário dar a esses recursos. Mas os grandes problemas de Guarujá é que eu pretendo debater já nesse período eleitoral, se me derem a oportunidade, e quero estar junto à população, como sempre estive, sentindo, aprendendo até mais, porque nós cada dia aprendemos mais, né? O que fazer para que eu seja um representante de Guarujá. Eu quero ser, sinceramente, quero ser a voz do Guarujá na Câmara Federal. Por isso que eu sou candidato, porque tenho compromisso com a cidade que eu nasci, a cidade que eu criei meus filhos, a cidade que eu moro e a cidade que eu pretendo viver até os últimos dias da minha vida, né, Valdir? E estando com você aqui, com o teu pessoal, com o Michel, com a Tatiane, espero estar outras vezes aqui, falando para você, falando para o povo da minha cidade, que me conhece. Eu sou uma pessoa, Valdir, que vou na banca de jornal, leio os jornais da cidade, tenho amizade com eles todos, podem até não concordar com as minhas ideias, mas eu sou uma pessoa respeitosa, sei das adversidades que existem e as diferenças, tanto econômicas como sociais da cidade, conheço profundamente cada bairro, cada beco, cada palafita da cidade. Se você pegar uma catraia, vai aqui na orla do Itapema, você vai ver um monte de favelas em cima d'água. Então, esse é o retrato que Guarujá não mostra para a sua cidade, né? Então, eu quero ser um representante, quero que você se orgulhe de mim um dia. Quero que você se orgulhe, você, os teus filhos, se orgulhe de falar, caramba, eu votei num cara lá, cabelos brancos, né? E ele tá respeitando o meu voto, e é isso que eu quero. É isso aí. O meu voto do Galo você já tem. Né? Gente, eu queria te agradecer muito pela entrevista. Obrigado. Deixa um espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador, mas nós estamos, infelizmente, chegando no final do programa. Bom, eu quero agradecer a você, Valdir, pelo espaço, pelo convite, que sempre prontamente me atende com muito carinho, a tua equipe aqui, ao Marcão, que tem me acompanhado no dia a dia, tem sofrido comigo a dificuldade que é fazer uma campanha sem dinheiro, né? E o pouco que nós temos tem que ser muito bem aproveitado. E quero dizer a vocês, meus queridos amigos, meus familiares, amigos da minha infância, daqui de Guarujá, que nos criamos juntos, que me conhecem, que é necessário a gente estar nas ruas, mesmo sem dinheiro. Mesmo sem dinheiro é necessário que a gente estar nas ruas, porque para representar as pessoas sem dinheiro. Aqueles que sofrem, aqueles que precisam, com sinceridade, do voto dos parlamentares, nesse momento tão difícil que o Brasil passa. Então, eu quero ser seu representante e estou como pré-candidato. Até o dia 6, nossas candidaturas serão homologadas, aí nós poderemos expor nosso pensamento com mais vezes, podemos estar nas ruas falando, mas eu quero talvez seja a minha última eleição. Eu tenho 69 anos e acumulei experiência e quero transformar essa experiência em produtos sociais, produtos que possam reverter para a população brasileira. É esse o meu intuito. Não tem outro intuito, outro objetivo a não ser servir aqueles que precisam tanto do voto honesto, das pessoas honestas nesse país. Voz do Guarujá para o Brasil. Eu espero ser. Certo. Obrigado, Gentil. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos.